Oi, gente. Hoje no meu mundo mariúnico, vamos preparar uma refeição, né? Um alimento super baixo custo, dá aquele brilho que a gente pode dar dentro do que a gente tem aqui na nossa despensa, né? Eu comprei, vou fazer essa carninha. Comprei essa carne aqui que estava num preço bom, adequadamente do que eu podia pagar. Mas ela é uma carne que não é uma carne boa, tipo, não é uma carne de primeira, né? Então a gente vai ter que saber trabalhar com ela para deixar ela bem saborosa, bem suculenta. Eu aqueci a panela, coloquei um fio de óleo para dar aquela fritada, criar aquela crostinha, porque é aquela crostinha que vai trazer o sabor, né? A minha peça, dessa vez eu deixei descongelar, ela tá num ponto bom. E ela tá até bem bonita, bem vermelhinha, tá bem adequada para fazer essa receita de hoje. Agora eu não sei se eu deveria ter tirado essas pelanquinhas, mas eu deixei, porque como eu não sei trabalhar muito bem com carne ainda, então a gente vai testar dessa forma, tá bom? Vamos dourar, tostar de todos os lados, para ver como é que vai ficar como é que ela vai reagir na panela. Mas eu ainda acho que eu deveria ter limpado mais a peça, né? Como eu comprei uma peça fechada, poderia ter tirado mais essas partes brancas aí. Mas eu acho que ela não vai desabonar em nada, não. Em termos de sabor, vamos ver, né? É só ir tostando de todos os lados, olha, para criar essa crostinha. Criar o fundo da panela que a gente precisa, né? Porque é aquilo que vai trazer o sabor. É dar o tempo. Aqui eu vou entrar num outro processo, que é colocar um pouco de água para ferver com um pouco de vinagre, para depois a gente poder colocar nessa carne, tá? Essa carne que eu tô fazendo, ela não é um processo rápido, viu, gente? Mas é um processo prático quando a gente se organiza. Então, por isso que eu tô trazendo essa receita pra gente poder apreciar essas carnes que não são muito, que são baixo custo na realidade, né, gente? Eu tô trazendo porque pra gente poder transformar num prato gourmetizado dentro do que a gente tem, né? Aqui são os meus temperinhos que eu gosto. Aqui são os tomatinhos colhidos sem agrotóxicos da minha horta, por isso que eu aconselho vocês a plantarem também. Eu tenho um pedaço de pimentão, cenoura, cebola, né? Eu vou usar somente um pedaço. E aqui os dentes de alho e carne. Nesse preparo eu vou precisar de um pouquinho mais de quantidade, tá, gente? Aqui é só dourar os lados, bem dourado, tá, gente? Olha, ela já tá ficando bem bonita, mas ela demorou muito tempo para chegar nessa cor, tá? Não é uma coisa bem rápida. Aqui eu tenho uma cenoura que eu vou utilizar também, né? Porque a cenoura vai trazer sabor. Olha pra vocês verem, tá quase no ponto. Organizando o meu mise en place, né? O que eu não vou usar, eu vou guardar na geladeira para usar numa outra oportunidade. Aqui, olha, como para vocês verem, o fundo da panela. Ficou pouquinha coisa, mas já tá bom. Coloquei o alho filetadinho, né, para dar uma dourada. Eu vou usar uma folha de louro. Olha para vocês verem a carne como é que tá, gente. Dourada de todos os lados, tá? E aqui eu já vou colocando os demais ingredientes. Vou dar aquela mexida, né, para não encorpar com o fundo da panela. Eu coloquei um pouco de clorodrif, com certeza, ali naquele fundo, gente. E vamos esperar. Aqui eu já separei o restante do alho, daquela quantidade, eu separei para as minhas outras receitas, os meus acompanhamentos, tá? E aqui eu tô dando continuidade no processo da minha carne, porque a gente tem que estar bem ágil quando a gente faz um cardápio completo, né, gente? Aqui, ó, colocando os tomates para poder agrupar um pouco de molho nesse preparo. E já vou entrar com as cenouras. Deixar dar uma fritada nessa cenoura, juntar com os demais ingredientes, né, para agrupar os sabores. Aqui eu vou colocar a folha de louro, que o louro vai trazer um saborzinho incrível. E já vou entrar com a minha carne novamente, gente.
Aí aqui eu tempero normalmente, né, com orégano, a minha quantidade de sal para essa carne, porque até agora eu só tinha dourado, eu não tinha colocado nenhuma quantidade. Eu gosto de carne bem temperadinha. Vou entrar com o meu sazon nos meus legumes. Tá, o sazon eu gosto de usar o de legumes, porque de carne, a carne já tá ali, né, gente? A minha pimenta. E vou dar uma mexida agora aqui para encorpar um pouco desse sal nesses ingredientes, trazer o sabor dos legumes nesta carne. Eu já preparei vou fazer um acompanhamento, né? Vocês já viram na minha receita anterior. Eu vou preparar uma batata assada na air fryer. Aqui, gente, é só agrupar os sabores mesmo, tá? Eu vou colocar um pouquinho de shoyu para dar um pouco de mais cor. Eu quero uma carne bem douradinha. Eu vou dar continuidade no processo com a minha batata assada, lavar, higienizar. E aqui eu vou trazer um relato para vocês do que a gente vem passando, gente. Só para vocês terem uma ideia de como a gente vive hoje em dia. Deixei só esse trechinho só para vocês terem uma ideia, mas foram mais de 10 minutos incessantes com esse barulho infernal na cabeça da gente, sabe? E a pessoa que faz isso acha que tá agradando. Eu não entendo qual que é o motivo desse barulho, tá, gente? Aqui, voltando ao relato da minha carne, da minha receita, eu coloquei na panela de pressão, né, com aquela água com vinagre. Além de higienizar, ela vai trazer um pouquinho para poder dar pressão nessa panela, tá, gente? Aqui a minha panela, eu vou seguir com o processo, vocês já viram a receita. Tempere com os temperinhos da sua preferência, tá? Corte a batata da forma que desejar. É importante vocês colocarem um pouco de gordura para vocês colocarem na air fryer, tá? A maionese é uma gordura bem saborosa. Depois é só air fry, ou vocês vão lá na receita anterior para vocês verem o passo a passo, tá, gente? Aqui eu tô seguindo com o meu acompanhamento, eu vou fazer a farofa de limão com pão. E aqui a minha batata ficou pronta, só para vocês verem. Ralei o limão, olha, tirei a casca fina, né? Deixei separadinho no papel toalha, a quantidade que eu vou precisar para minha farofa. Arrumei a minha mesa MasterChef, né? Porque hoje eu tô fazendo um almocinho, um alimento completo aqui, uma refeição, né? A minha florzinha, né? Pra dar aquele brilho. Já tá murchando, tadinha, mas ainda dá. Vamos dar vida pra mesa. Masterchefizar a minha refeição de hoje. Colocar o meu amor, tudo que eu quero de bom, né? Aqui o pãozinho já raladinho. Só que eu tenho pouca quantidade de pão e eu vou misturar com a farinha, não tem problema nenhum, viu, gente? Aqui eu tô provando pra vocês como dá certo misturar as coisas. Então aqui pra farofa de pão com limão é só dourar o alho, deixar na manteiga e no azeite. Eu gosto bem douradinho porque eu gosto do sabor dele depois de tostado. Aqui eu tô preparando o meu arroz branquinho, né? Mais um acompanhamento para essa carninha. Aí depois é só jogar as farinhas, gente. Deixar a farinha, deixar dourar, colocar as raspas do limão e essa farofa tá pronta. E é uma magnífica ideia, viu, gente? Ela acompanha qualquer coisa. Agora a gente vai abrir a panela de pressão depois do cozimento, tá? Não foi um cozimento rápido, demorou. Eu deixei por 50 minutos, a mais daqueles que já tinha ficado. Ela não ficou bonita, óbvio, mas eu acho que porque eu deveria ter limpado essa parte branca, viu, gente? Mas em termos de sabor, em termos de textura, ela ficou macia, ela tá dourada, ela ficou bem legal, tá? É bem válido testar com carnes mais baratas, mais baixo custo, pra gente poder dar o brilho. E aqui a gente vai reduzir um pouco esse molho para deixar ele um pouquinho mais brilhoso, mais aveludado, para jogar por cima da carne depois. Aqui eu já masterchefizei o prato, arrumei as batatas, olha, já ficou com uma cara bem legal e ficou bem bonita, viu?
Deixei tá com carinha de carninha assada. Aqui o arrozinho, né? A farofa tudo prontinho, tudo fresco, feito na hora. O molho continua reduzindo. E vamos fazer o pratinho do tamanho da nossa fome, né, gente? Olha a textura da carne, como ela corta com maestria, viu? Super macia. Ela é tipo um lagarto, mas como é apenas uma paleta. Então, a gente vai transformar esse prato em uma iguaria bem gostosa aí mesmo, com o que a gente tem. Super baixo custo, que é o que a gente quer. Ela tá bem macia, ela ficou saborosa, trouxe todo o umami da estrutura do prato. Ó, meu prato é masterchefizado, tô super desenhado. E trazer alegria para esse momento, gente. Brindar com bastante satisfação, que apesar de ser baixo custo, é um prato saboroso, super nutritivo e adequado para o momento que a gente tem, que a gente está vivendo, né, gente? Olha para vocês verem como a gente pode brilhar, criar com aquilo que a gente tem. E enfatizar para vocês também, gente, que apesar de eu não ter feito a limpeza naquela parte branca, eu achei que ela foi ideal, porque ela não deixou a carne reduzir tanto. Se eu tivesse tirado tudo, ia dar menos quantidade, tá? Então, às vezes, aí aquilo que eu falo para vocês, nem tudo que é um erro mesmo, às vezes é válido, viu? Ter deixado. Para dar essa corzinha mais de dourado, de carne assada, eu pus uns minutinhos na air fryer. Foi muito rápido esses minutinhos mesmo. Foi em torno de 3 a 5 minutinhos só para ganhar cor mesmo, tá? Para dar um aspecto de assado. E foi essa receita de hoje que eu trouxe para vocês, uma inspiração da gente poder criar com aquilo que a gente tem, que a gente não precisa gastar rios de dinheiro fazendo cortes nobres, sendo que a gente pode fazer com carnes mais baixo custo, tá? Nos conta como você faz esse tipo de receita, que tipo de corte você usa, que a gente vai ficar muito feliz em saber qual que é a sua versão, tá bom? Seja feliz com o que é e com o que tem, o simples que vai funcionar sempre, tá? E aqui é a prova viva disso, em termos de sabor, textura e beleza também, né, gente? E até o próximo vídeo.